Olá, iremos apresentar o conto Noite na Taverna, através de um curta-metragem produzido por Adriano, Alisson, Ana Luísa, Diego, Suziane, Tavilson, Mourão e Marcos Alexandre. Mas antes de começar, irei falar sobre o livro Noite na Taverna. A coleção de contos Noite na Taverna, do autor brasileiro Álvares de Azevedo, foi lançada em 1855. A obra é considerada um dos pilares do romantismo brasileiro por possuir um retrato gótico e sombrio da vida e da morte, cobrindo tópicos como amor trágico, juventude perdida, extrato social e transgressão moral. A atmosfera sombria e sinistra de Noite na Taverna é repleta de situações violentas, insanas, mórbidas e ocultas. Os personagens são tipicamente desajustados, que estão sendo perseguidos por desejos proibidos, envolvidos em atividades criminosas ou enfrentando desafios sobrenaturais. Além disso, a obra possui temas como amor não correspondido, traição, adultério e a busca pela imortalidade. Um desses exemplos é que em um desses contos retrata um personagem que teve relações sexuais com uma defunta. Mas quem foi Álvares de Azevedo? Álvares de Azevedo foi uma das figuras principais para o movimento ultrarromântico do Brasil, também conhecido como o Brainsmo. Também foi um dos primeiros escritores no Brasil a abordar temas sombrios, deprimentes e noturnos em contraste com o idealismo e otimismo do romantismo. Suas obras frequentemente retratam a solidão, o sofrimento existencial, o amor não correspondido e a morte. Suas obras também tiveram impacto significativo na poesia e na prosa romântica posteriores. A figura de Álvares também é importante para a história da literatura brasileira, por representar um movimento de transição e renovação artística. Sua obra é marcada pelo lirismo, pela expressão de sentimentos profundos e pelo questionamento das convenções sociais e literárias de sua época. E agora iremos apresentar o curta-metragem A Noite na Taverna. Bom, boa noite, e o conto que irei vos contar começa com a nossa história, que apesar de ser uma releitura, pega como base a origem de Noite na Taverna. O nosso conto começa com 6 amigos dispostos em uma mesa. Eles estão falando aleatoriamente sobre coisas da vida, como mulheres, apostas, e bebendo e conversando. Até que em um certo ponto da conversa eles começam a questionar suas próprias sabedorias e rir aleatoriamente, como se houvesse algum tipo de piada interna em dizer algo sombrio e pecaminoso sobre mulheres. Um deles então sugere contar uma história sobre um cara que ele conheceu uma vez, chamado Sophierre. A história de Sophierre começa com o mesmo perseguindo uma jovem mulher branca até a parte de um cemitério. Sophierre então entra neste cemitério e ao entrar sente algum tipo de dor e acaba entrando em coma. Ao acordar não entende o que aconteceu, fica desnorteado. Sophierre então fica, após não ter encontrado a mulher, sai do lugar onde estava e depois disso, acabam se passando um ano. Sophierre encontra-se então aos braços de uma mulher, após ter cometido uma orgia em público. Ele então se levanta e pretende caminhar por aí. Porém, Sophierre, após caminhar um pouco em sua jornada, acaba encontrando um lugar cujo ele não sabia qual era. Sophierre então entra neste local e ao entrar lá encontra aquela mulher que ele perseguia anos antes naquele mesmo local do cemitério. Sophierre então entra-se e acaba admirando a mulher. Após se acometer um ato, ele a transforma em cera após a mesma morrer e começa a dormir ao lado dela. Sophierre então, após algum tempo, decide sair de seu descanso e então o mesmo busca saída, acaba caminhando e é assim que o conto dele se encerra. Os amigos incrédulos sobre o que acabaram de escutar acabam continuando bebendo e ao meio disso tudo acaba sendo puxado outro assunto sobre outra pessoa de outro lugar. Johan gostava de jogar jogos com um jovem jogador de bilhar por exemplo, chamado da Johan. história
jogos de que estava jogando com outros. Johan estava em lado A. seu dia fatídico. Johan, após da brilhar Santa com um Cá, cara chamado sentiu-se incomodado com a presença de Arthur e foi para cima cobrá-lo, dando um empurrão e logo em seguida um tapa. Arthur não gostou nem um pouco disso e partiu para cima, puxando uma faca. E então várias pessoas vieram apartar a briga. Um deles até mandou resolverem de forma pacífica. Porém, os dois decidiram que era melhor duelar. Após ir para o hotel de Arthur e começar a conversar, Arthur pediu um tempo, escreveu em um papel algo, o fechou utilizando um anel e tentou entregar para Johan. Porém, o mesmo não aceitou. Logo em seguida, aguardou e os dois partiram. Ocorreu um duelo e Johan venceu, dando um tiro em Arthur. Arthur então ficou no chão e o mesmo procurou o papel. Johan, após pegar o papel e o anel de Arthur, partiu para o lugar da carta. Ao chegar lá, havia um braço lhe esperando. Puxou-lhe para dentro e lá cometeu atos. Ao sair, encontrou um homem caminhando em sua direção. Johan não gostou nem um pouco daquela presença da qual não sabia quem era, então encontrou um conflito direto com a pessoa. Após uma briga e puxões e tapas para lá e para cá, os dois entraram em confronto e Johan acaba vencendo. Johan então caminha um pouco e acaba encontrando uma lanterna em um chão. O mesmo pega e ao iluminar o corpo do jovem que estava no chão percebe que era seu irmão. Após isso se toca que a pessoa no seu quarto era seu irmão. Após tudo isso, os amigos voltam para a mesa e continuam a conversar sobre todos aqueles assuntos que haviam falado antes, todas aquelas histórias, chegando a uma conclusão que jamais deveriam ser contadas novamente e que tudo eram apenas contos de bebedeira.